Olá, graça e paz a você que nos assiste. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço da Igreja Adventista da Promessa para discutirmos temas teológicos, doutrinários, e é uma alegria ter você por aqui. Como você já deve ter percebido pelos outros programas, no Texto e Contexto, a gente sempre escolhe um tema da Palavra de Deus e conversa sobre esse tema com alguns convidados, sempre com a Bíblia aberta, conferindo e checando aquilo que a Escritura Sagrada diz. Para o programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco o pastor Júnior Mendes e também o pastor Alan. Fiquem à vontade, pastores, para dar o cumprimento de vocês, aos nossos irmãos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Obrigado, pastor Ailton. Privilégio estar com vocês hoje aqui mais uma vez, para a gente estudar um pouco mais da Palavra de Deus, que a gente possa ter esse tempo aqui, ser proveitoso, edificante para as nossas vidas. Que Deus continue a nos abençoar aqui. Prazer estar com o pastor Alan também. Amém. É uma alegria estar aqui também, pastor Leilton, pastor Júnior, ter a oportunidade aqui de refletir um pouco mais sobre Cristo, sobre o Evangelho, é sempre importante. Espero poder contribuir de alguma forma para essa reflexão. Nos últimos programas, nós começamos a falar sobre o tema redenção. Nós já conversamos aqui a respeito da base da redenção, falamos sobre a obra da cruz e tudo que a cruz significou para o ser humano, e depois iniciamos também uma conversa a respeito da aplicação da salvação, isto é, como é que a salvação se processa na vida de uma pessoa. Então, no último programa especificamente, nós falamos de 3 itens do processo da salvação, do processo da aplicação da salvação na vida de alguém. Falamos de eleição, um item do processo ligado à eternidade, e dissemos aqui que Deus, ele nos elegeu com base em sua presciência, Ele sabia aqueles que responderiam positivamente ao chamado do Evangelho. Falamos do chamado do Evangelho, que diz respeito à pregação, que tem 2 agentes envolvidos no processo, o ser humano pregando e o Espírito Santo atuando para convencer, e a conversão, que é quando que envolve 2 elementos, arrependimento e fé. A pessoa, através do chamado, da ação do Espírito Santo, decide virar as costas para o pecado em arrependimento e caminhar em direção a Jesus por meio da fé. Então paramos exatamente nesse ponto, quando falamos aqui de conversão. A proposta do programa de hoje é nós continuarmos falando sobre a aplicação da salvação, e vamos falar especificamente de outros 3 obras do processo da salvação, que é a regeneração, a justificação e a adoção, que estão ali junto também no início do processo da salvação, junto com a conversão. E para começar, abrir então essa nossa conversa de hoje, esse nosso papo de hoje sobre a aplicação da salvação, eu queria que o pastor Júnior falasse para a gente um pouco a respeito da regeneração, O que é a regeneração, como que a gente pode definir essa obra, e se realmente essa é uma obra necessária para o ser humano. Sim, a regeneração, ela é obra de Deus, e ela é focada na transformação do ser humano, porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, a partir da queda, que a gente falou também lá no primeiro programa, do qual participei, a partir da queda o ser humano ele encontra uma condenação, e essa condenação é morte. E a ideia da morte, ela é ampla, ela é tanto física, mas ela tem um aspecto mesmo de uma morte, inclusive, espiritual, no sentido em que a pessoa está distante e separada de Deus. Essa aproximação pelo chamado, que gera arrependimento e fé, ela possibilita para que esse ser humano, encontrado e chamado por Cristo, ele encontre nova vida. Então, João, capítulo 3, ele vai mostrar para a gente um encontro de um homem, uma autoridade da lei, Nicodemos, e Nicodemos vai até Jesus de noite para conversar com ele. No que ele faz ali no início do capítulo, a introdução da conversa, Nicodemos, ele logo ouve de Jesus, no verso 3, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse ponto aqui, o próprio Nicodemos, ele estranha a expressão
e a gente está aqui no Novo Testamento, Nicodemos é um conhecedor do Antigo Testamento, mas ele estranha a expressão nascer de novo. Ele questiona como é possível um homem adulto, uma pessoa que já nasceu, nascer de novo. E aí Jesus vai responder: ninguém pode entrar no reino de Deus, no verso 5, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda por eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, esse texto aqui, essa conversa de Jesus, já nos dá uma grande orientação, direção, de que esse novo nascimento é algo que acontece, o que a gente chama desse processo da regeneração. A pessoa, o ser humano em geral, todos, estamos mortos. Efésios capítulo 2, no seu início, vai dizer: nós estamos mortos. O ser humano está morto nos seus delitos e pecados, espiritualmente, sem acesso a Deus, separado de Deus, completamente separado. Nesse chamado, em arrependimento e fé, existe a possibilidade da regeneração. Então, é mais do que o nascimento, e eu até acrescentaria, não é simplesmente o novo nascimento, é a ideia de alguém que estava morto, sem condição de ter vida, e ele é chamado à vida pelo Evangelho. Então, essa é a ideia básica que a gente encontra da regeneração. Um último texto, 1 Pedro, verso 3, capítulo 1, vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, é a própria ressurreição de Jesus que possibilita a regeneração como primogênito, como primeiro, né? Ele tira a gente do juízo da queda e oferece para a gente a redenção que nos leva à regeneração, essa viva esperança em Cristo Jesus. Essa regeneração tem a ver com a ressurreição, né? Nesse texto que você acabou de citar, faz essa menção à ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, nós também, pela fé, por meio da obra dele na nossa vida, ressuscitamos ou nascemos para uma novidade de vida. Mas essa regeneração também, até com base no texto de João 3, tem a ver com a habitação do Espírito Santo na nossa vida. O que na prática muda em nós quando nós somos regenerados, né? É o fato de que o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. E é como se Deus estivesse nos recriando, né? Recomeçando a vida. E, claro, assim, faz a gente lembrar de Gênesis, né? Quando Deus, ao criar o ser humano, sopra sobre ele o fôlego, o espírito de vida, né? E da mesma forma, quando nós estamos sendo regenerados, Deus está colocando em nós o seu espírito. E isso traz vida, nos faz nascer de novo, né? Tem a ver com essas questões também, né? Legal. Deus nos dá, então, nova vida espiritual. Sim. O ser humano morto em delito e pecado, né? Depois da pregação do Evangelho, do chamado, a conversão, né? E o ser humano recebe, então, nova vida espiritual. Não sei se vocês já ouviram, né? Não é um debate assim de círculos acadêmicos, né? Presente nos círculos acadêmicos, mas hora ou outra a gente ouve, né? Em algumas igrejas, algumas pessoas que confundem o batismo com a regeneração. O batismo é chamado nas águas, batismo, né? Nas águas, é chamado de cerimônia do novo nascimento, e tem muita gente que vai com a impressão de que essa obra que a gente acabou de comentar, do novo nascimento, do Espírito começando a morar na nossa vida, essa obra ela só acontece de fato quando uma pessoa é batizada nas águas, né? Mas nós acreditamos que isso é um equívoco, né? Porque, pelo que tudo indica, pelos textos inclusive que vocês leram, essa é uma obra espiritual que parece que até antecede a cerimônia do batismo nas águas, né? Talvez o batismo nas águas só exteriorize essa cerimônia, né? Mas é uma obra
ao que tudo indica, interna e anterior ao próprio batismo, né? Mas depois que essa obra acontece na vida de um ser humano, quando ele nasce de novo, ele ganha nova vida espiritual, ganha essa nova natureza, ele deixa de pecar? Ele está pronto? Perfeito? Perfeito? Não, aí é outra uma confusão que as pessoas fazem com relação a essa questão da regeneração, né? Não significa que a pessoa se tornou agora uma pessoa impecável, né? Porque na questão do novo nascimento tem a ver com a presença do Espírito Santo em nós, né? Mas a gente continua sendo ser humanos, nós continuamos tendo dentro de nós a natureza pecaminosa, ainda continuamos sendo filhos de Adão, né? O que muda, o que é diferente nessa questão é que antes a gente não tinha o Espírito Santo, a gente não tinha essa natureza do Espírito Santo em nós. Então, nós não conseguíamos vencer o pecado, né? Não era possível dizer não à carne, aos desejos da carne. Mas agora, com o Espírito Santo agindo em nós, né, por meio dessa regeneração, então hoje a gente tem força para dizer não à carne. Isso tem a ver com o texto lá de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, né, que fala sobre essa luta da carne e do Espírito. Né? Agora, por conta do Espírito Santo, a gente pode vencer as obras da carne e ter o fruto do Espírito Santo em nós. Né? Acho que... Isso, o Romanos capítulo 6, Paulo ele vai dizer que nós não estamos, eu acho que é essa confusão que algumas pessoas fazem, porque a Bíblia é categórica em afirmar que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Paulo, Romanos 6, ele vai trabalhar isso, verso 8, por exemplo, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, regeneração, né? E aí, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem domínio, porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ele está dizendo assim, portanto, já que estamos em Cristo, nós não estamos mais no pecado. Cristo não pecou antes e que dirá depois da ressurreição. Mas se Paulo aconselha os romanos, ele está escrevendo aqui para cristãos, dizendo que em Cristo não estamos mais debaixo do domínio do pecado, e ele aconselha e diz assim, ele exorta, né? Não se deixem dominar mais pelo pecado. Então nós não estamos debaixo do domínio do pecado. Um outro texto que gera alguma confusão, e eu até aqui, a gente conversando um pouco antes, eu até falava aqui para vocês, né? Tem uma antiga canção, que eu acho que poucos vão lembrar, mas que diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, porque nele está a divina semente, que na verdade é um texto bíblico. Ô pastor Júnior, eu pensei que você ia cantar. Não vou cantar. Quer dar uma palhinha pra gente, né? Uma palhinha. Cantar eu não vou, mas eu acho que é do Ademar de Campos, e é um texto, uma citação de 1 João, primeira carta de João, aqui o capítulo 3. Só que a ideia, talvez algumas traduções ainda esteja dessa forma, aquele que é nascido de Deus não peca. Sim. Mas a própria carta de João vai dizer que aquele que diz que não peca, ele comete pecado, né? Ele é mentiroso, né? Então aqui a ideia, a NVI traduz de uma forma melhor, né? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Ele não vive nesse ambiente, na atmosfera do pecado. A ideia é não vive na prática cotumaz, né? Na prática constante do pecado. O pecado não é mais o seu estilo de vida. Exatamente. Não é uma coisa da natureza dele. Quando peca, ele se sente mal, tem a necessidade de pedir o perdão, aquilo o incomoda, sim, porque aquilo é contrário à natureza, nova natureza que ele tem por meio do Espírito Santo. Então, essa questão da obediência e salvação é uma das coisas difíceis da gente compreender, porque assim, se a salvação é pela graça,
né? Então, mesmo se eu dá a impressão assim, se eu não obedecer, mesmo assim eu tenho a salvação, né? E essa é uma questão, obediência e salvação. É uma questão que é presente assim em toda a era com relação aos cristãos. Nesse texto de Romanos 6, Exatamente. Paulo está tratando exatamente disso. É isso aí. Porque ele explica nos primeiros 5 capítulos a questão da salvação pela graça, que independente dos nossos méritos, da nossa força, daquilo que a gente é capaz de fazer, que independente disso, nós somos salvos, Ele nos salvou. Então aí a impressão que se dá é que alguém faz essa pergunta para Paulo, né? Então, já que Cristo me salva pela graça, então eu posso pecar, eu posso não obedecer à lei, né? E aí Paulo começa o capítulo 6 dizendo não. Se você está pensando assim, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Isso. Você não entendeu, não compreendeu nada. Então agora você vai pecar para que a graça abunde, né? Para que a graça se manifeste mais, porque se você peca, Ele te perdoa. E se você pecar de novo e pedir perdão, Ele vai manifestar a graça. Então agora eu vou ficar pecando para que cada vez mais tenha a graça manifestada. Aí Paulo diz, não é isso o Evangelho. O Evangelho é que vocês nasceram de novo por meio da ressurreição, né? Eles morreram para o pecado, foram sepultados conforme Cristo, e agora, assim como Cristo ressuscitou, vocês estão vivendo uma novidade de vida, né? Da mesma forma, vocês agora não podem mais viver da mesma maneira que vocês viveram antes. Vocês tinham uma vida antiga, vocês eram escravos do pecado, vocês viviam contra a lei, mas agora que vocês nasceram de novo, que vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês, vocês precisam viver de acordo com a vontade daquele que os regenerou, né? Então, essa nova vida em Cristo. Então a gente recebe uma nova natureza, a presença do Espírito em nós e de alguma maneira a presença do Espírito em nós dá força para a gente lutar contra o pecado. Então não é que não vai pecar mais, só que o pecado não terá domínio mais sobre nós, porque ganhamos uma nova natureza, né? Exatamente. Sem perder a antiga, né? Porque isso, acho que é uma questão que deve ficar claro também, né? Porque a natureza pecaminosa, ela não é extinta no momento da conversão e da regeneração. Nós vamos ter que conviver com ela até o final da nossa vida, até o dia da glorificação, que já é assunto do outro programa, né? Mas assim, eu acho que, antes da gente passar para o outro item aqui, acho que não sei se vocês concordam, mas eu acho assim que essa obra chamada regeneração é uma obra muito importante na vida dos cristãos, extremamente importante. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não dão o devido valor para essa obra. É extremamente importante e necessário para o ser humano. O que acontece, né, na vida de uma pessoa quando ela se rende a Jesus, esse negócio chamado regeneração, é uma obra espiritual assim, é fantástica, né? Uma das coisas mais extraordinárias, mais surpreendentes que um ser humano pode viver, que um ser humano pode experimentar, né? Sair da morte para a vida, né? Ganhar vida novamente, ganhar sentido na vida novamente, ter força para lutar contra o pecado, né? Então, assim, a vida passa a ter outro sentido e significado. Então, assim, uma obra extraordinária, né? Sim. Tem gente que valoriza mais tirar carteira nacional de habilitação, passar vestibular, enfim. Mas a regeneração é a obra mais extraordinária que alguém pode experimentar. Pelo menos eu tenho essa impressão. E além de extraordinária, de novo reforça a ideia da graça e de que a obra de salvação é fruto da decisão amorosa e graciosa de Deus por meio de Cristo Jesus. Porque a própria ideia de nascer, é óbvio que ela também está ligada a essa expressão, essa metáfora, ela está ligada à ideia do nascimento da carne, né? Jesus até diz, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Nos dois nascimentos, a minha influência é mínima, ou zero, ou nada, porque eu nasci da carne um dia e eu sou fruto, enquanto carne, do amor, do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Nesse caso, o nascimento do Espírito, eu sou fruto do amor e do sopro do Espírito de Deus que me dá nova vida. A minha influência é mínima na regeneração. Legal.
Na verdade, seria melhor dizer nenhuma, né? Eu estou aqui medindo as palavras, né? Mas realmente, eu não faço nada para nascer. Sim. Ele que faz você nascer, Isso você está lá aí. morto e ele Sim. te ressuscita por amor, por graça. Inclusive uma obra do próprio Espírito, né? Tito 3 fala que nós somos regenerados, né? Fala do lavar regenerador do Espírito, né? Acho que é essa expressão que aparece lá no capítulo 3. E só Mas- para não deixar passar, Sim. do batismo. Eu acho que o batismo é uma confissão pública, né? Você publica algo que, você torna público algo que já Aconteceu. aconteceu na sua vida. Já né? é uma realidade dentro de você. Isso. Você só... Isso. O batismo é a confissão Exterioriza, pública. Exterioriza, exatamente. Isso aí. Alguém disse que se não tiver nada de fato acontecido dentro do seu coração, é só um banho, né? Não tem significado nenhum, né? Não tem. Mas passando para outra obra, né, importante também do processo, né, nós temos a justificação. Justificação, né, que é, além de nos dar nova vida espiritual, quando alguém se decide por Cristo, né, de sim para o chamado, ele também é justificado. Eu queria que o pastor Alain comentasse um pouquinho para a gente, à luz da Escritura, o que é justificação, né? Como que nós podemos entender essa obra chamada justificação? Posso começar essa resposta fazendo a leitura do texto bíblico aqui em Romanos, no capítulo 5. Esse capítulo ele fala bastante sobre a justificação, né? Sobre a justificação, sobre a reconciliação que nós temos em Cristo. E capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aqui fala usa esse termo claramente, justificados pela fé, né? O que é então a justificação? A justificação é um ato poderoso de Deus, né? Um ato por meio do qual Deus, aos seus olhos, declara pecadores justos, né? Pessoas que estão em pecados, condenadas, e num ato de Deus sobre nós, diz: olha, você é declarado inocente, né? Então essa ideia do justificar é esse verbo é importado aqui, né, buscado do mundo jurídico da época, e a ideia de que alguém que cometia algum crime, né, comparecia diante de um juiz e era condenado, e essa pessoa tinha que pagar pelo seu crime, né, ou lá na cadeia, ou pagando de alguma forma, financeiramente, está compensando, pagando aquela dívida, e depois que a pessoa pagasse aquela dívida, ela era declarada justificada ou perdoada, né, inocente diante daquele crime. E essa ideia que é dito aqui, né, que nós somos declarados perdoados diante de Deus. Então a ideia, se a gente pudesse dizer assim, é que como pecadores a gente comparece diante do julgamento de Deus, e aí a gente é declarado condenados, né, a não ser que a gente tivesse condição de pagar pela nossa justificação, de pagar pelos nossos pecados, pelos nossos crimes, né. O fato é que a Bíblia nos diz que a nossa dívida diante de Deus é caríssima demais. O Salmo 49, no versículo 8, fala sobre isso. O Salmo 49, versículo 8, o texto diz ali nessa palavra que a salvação de uma vida é caríssima demais, que se a gente fosse tentar pagar com os nossos recursos, a gente usaria todos os recursos e ainda seria insuficiente. Então a nossa dívida, por causa do pecado, é cara demais, né? Então a gente não tem a mínima condição de pagar pelos nossos pecados, né? Até porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a condenação. O ser humano, por conta da rebelião do Éden, ele se tornou inimigo de Deus, ele se tornou escravo do pecado e condenado à morte. Então é um preço caro demais. Então, o que seria pagar pelo meu pecado ou me colocar inocente? Seria eu ser morto. Isso. E aí eu não teria como viver
essa vida de justificado, ou seja, é impossível pagar. Tem uma parábola que Jesus conta sobre o perdão e que ele não está falando mais assim diretamente a respeito da justificação, mas sobre o perdão, que indiretamente está ligado. É aquela parábola de um servo que deve um valor grande para um rei, né? Ele chega diante do rei e ele deve uma fortuna e o rei diz, não, eu vou ter que te condenar por isso, você vai ter que pagar. E ele diz, mas eu não tenho condição de pagar por isso. E o rei o perdoa, né? E em seguida ele encontra uma pessoa no caminho que deve um valor bem irrisório e ele não perdoa. Lembra dessa parábola? Sim, sim. Então essa parábola, ela tem como trazer para a gente assim, mencionar o valor da nossa dívida com Deus. Eu já vi vários cálculos ali de quanto é que aquele homem devia para o rei, né? E as cifras chegam a bilhões de dólares, os cálculos que as pessoas fazem. Que na realidade, a parábola quer dizer que a dívida que aquele homem tinha com o rei era impagável. Tem a ver com essa ideia aqui também do Salmo 49, versículo 8, que a nossa dívida é cara demais. Então, além de ser cara demais, tudo que a gente fizesse por meio das nossas obras e as nossas atitudes, que a Bíblia chama de nossas práticas de justiça, essas práticas de justiça são insuficientes. E aí faz a gente lembrar um texto de Isaías. Isaías, capítulo 64, né? Isaías 64, versículo 6, que diz que, na verdade, todos nós somos impuros, todos nós. E todos os nossos atos, ou seja, os nossos melhores atos diante de Deus, são como trapos de imundícia. Então a nossa dívida é cara demais, é impagável, e ainda cada ato que a gente pudesse fazer para nos justificar diante de Deus são como trapos de imundícia, né? Cada ato que a gente faz é assim, olha, vou pagar pela minha salvação. Cada ato bom que eu faço, para Deus é como se fosse trapo de imundícia, porque nada que vem de nós é perfeito. Então, é uma dívida caríssima. Cada valor que a gente poderia usar como moeda nessa troca não tem valor nenhum. Eu digo assim, a nossa dívida é de bilhões. Cada vez que a gente fizer um ato de justiça, se fosse contabilizado, não valeria um centavo. E a nossa dívida continuaria grandiosa demais. Bom, nós não temos condição de pagar, então Deus proveu um meio para nos resgatar, enviando Jesus para que por meio da cruz, por meio da justiça dele, da vida dele, ele pudesse viver uma vida aqui total de justiça, e aí, dessa forma, o que ele adquiriu como direito de vida, como justiça, fosse imputado em nós. E nesse sentido, lá na cruz do Calvário, Jesus pagou a nossa dívida integralmente, totalmente, de forma graciosa. Todos os nossos pecados foram cancelados. Passado, presente e futuro. E isso é por meio da graça, isso é por meio de uma ação de Deus por nós, né? Então a Bíblia diz que é por meio da obra de Cristo na cruz, o Pai nos declara inocentes diante dele, né? E aí, quem faz isso é o Pai, mediante a obra de Cristo. Isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17 a seguir, e no 21 ele fala sobre isso, que por causa da obra de Cristo na cruz, ele nos justifica. Ele imputa em nós a justiça da cruz, a justiça de Deus. Isso. É um inocente que morre no nosso lugar. Então, em resumo, só para eu concluir aqui, dizendo o seguinte, a figura é a gente comparecendo diante do trono de Deus, e aí Deus apresenta diante de nós todos os nossos pecados e falhas. E ele, em primeiro momento, olha para a gente e diz, você está condenado à morte. Então imagina essa cena. Então ele diz, olha, você está condenado à morte. E quando você vai para pagar essa pena, alguém entra na sala ali do juiz e diz, não, calma aí, alguém pagou por ele. Quem pagou? Eu paguei por ele. Jesus Cristo, né? Imagina essa cena, ele diz, eu paguei e essa dívida já não existe mais. Então o Pai diz assim, com base no sacrifício de Jesus na cruz, do meu Filho na cruz, eu declaro inocente, você é perdoado. Extraordinário isso. E eu acho que essa verdade
ela deveria ser usada como um incentivo gigantesco para a gente fazer a vontade de Deus, né? Deveria encher o nosso coração de gratidão para a gente viver uma vida que agrada a Deus, né? O fato de sabermos que todos os nossos pecados foram perdoados, né? Eu acho interessante que muita gente pega essa verdade para usar como desculpa para cometer pecado, né? Sim. Todos os meus pecados foram perdoados e eu vou viver de qualquer maneira. Eu acho que, de alguma maneira, esse argumento ele demonstra uma má compreensão total, né, da justificação, porque ela deveria nos empurrar para fazer exatamente a vontade de Deus, né? Essas verdades, elas, de alguma maneira, elas não são... Viver com essa certeza, né, de que a ira de Deus foi retirada de sobre nós, que nós não somos mais condenados, né? Isso não é importante para a vida cristã? Sim, exatamente pelo fato de que ela deveria, como você acabou bem de dizer, é uma motivação de gratidão mesmo, de um profundo amor, porque nós estávamos condenados, nós estávamos entregues à ira de Deus, que foi um assunto também que a gente já falou aqui. E se ver livre de tudo isso, encontrar liberdade em tudo isso, é motivo de muita gratidão. Só que o ser humano, ele tem dentro de si algo que sempre o dificulta ter essa compreensão. O ser humano, quando a gente pensa na questão do batismo que falamos ali atrás, no pecar ou não pecar, como é que é essa coisa do domínio do pecado ou não domínio do pecado, da questão da justiça de Deus, se agora eu sou justo, né? Mais do que inocente, né? Eu não sou só inocente, eu sou justo, né? Ele me coloca em Cristo Jesus, eu estou na posição de uma pessoa que o selo que eu recebo é o selo de justo. Ele olha para você e vê a santidade de Cristo em você. Isso. Né? E aí a gente usa tudo isso, mas foi por graça, então eu posso fazer, porque a gente sempre confunde salvação com obediência de uma maneira utilitarista e me perdoe a expressão, às vezes até legalista, porque a gente fica só medindo, então o que eu tenho que fazer para chegar no céu, né? Sendo que é o contrário, eu sou chamado, eu vou até me antecipar aqui, eu sou filho, né? Eu sou adotado. A gente já vai falar desse assunto, mas nesse processo eu sou chamado para a família, eu sou objeto do amor de Deus. E como objeto do amor de Deus, já não vale mais essa relação, então o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, ou como é ou como não é. É uma relação de amor, de parceria, de entrega, de devoção, de alegria de ter recebido a nova vida. É como se eu fosse um pobre miserável e de repente agora eu estou ganhando 20 mil reais por mês. Eu tenho que ser grato demais para essa pessoa, eu tenho que viver uma vida diferente, fazer valer aquele benefício. O amor de Deus, engraçado, né? De novo, aí as pessoas às vezes entendem errado. O amor de Deus não muda em nada se eu não, às vezes, não for grato como deveria. É como um pai, mas o processo da salvação me leva a uma nova vida, a um novo estilo de vida. Sim. Ele deveria ser um motivador enorme, é essa a discussão de Paulo em Romanos 6, 7, e aí no 8 ele mais ou menos encerra ali, né? Em Cristo, vivendo no Espírito, é uma nova vida. A mentalidade da carne, ela não é mais a minha mentalidade, agora é a mentalidade do Espírito. Eu não fico medindo o quanto eu ganhei de ponto ou o quanto eu perdi de ponto, mas eu estou numa nova mentalidade, é uma nova vida. Posso citar um texto aqui que tem a ver com o que a gente está falando? Eu citei lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, mas o versículo 14 é fantástico, é bem conhecido de todos, né? Que ele diz o seguinte, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. Ele morreu por todos aqueles que vivem já e não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. E aí o versículo 17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram novas coisas.
Então, essa palavra aqui tem a ver com o que você comentou, dessa obra gloriosa a respeito da regeneração, da justificação que Deus nos declara. E Paulo, nesse contexto aqui de justificação, né, ele fala sobre isso, desse amor que nos constrange. A ideia é assim, eu não mereço, e é tão glorioso esse ato de Deus por mim, que isso me causa constrangimento. A ideia aqui no grego é mais do que constranger, e também tem a ideia de impulsionar. Esse amor me constrange ao ponto de me impulsionar a viver diferente. Se eu entendo a justificação pela fé, se eu entendo um pouco dessa obra de regeneração de Deus na minha vida, esse novo nascimento, essa filiação, então eu não posso mais viver do mesmo jeito. Agora eu sou uma nova criação, uma nova criatura, né? Deixa eu ficar pensando, né, essa ideia do amor que nos constrange. Paulo está dizendo, puxa, esse amor me humilha, esse amor me deixa incomodado, me deixa encabulado com o grande amor de Deus por nós. Já que vocês dois falaram de filiação vamos mudar a cena então. Na justificação, a cena é a cena do tribunal. Nós estávamos aqui no tribunal, tem aqui o réu que era condenado, mas aí por meio de Cristo ele é justificado. E agora a gente vai falar de uma outra obra que é a adoção. Parece que a adoção a gente já muda a cena, já é a cena de uma casa, né? Isso. Já é a cena de uma família. Então, queria que o pastor Júnior comentasse um pouco para a gente a respeito do que é a adoção e como que é esse relacionamento agora do ser humano adotado com o próprio Deus, nesse relacionamento de pai e filho, né? Quando esse filho peca, né? A gente já falou também bastante isso aí do pecado. Quando esse filho peca, né? Ele deixa de ser filho porque ele cometeu um pecado, né? Como entender isso, né? Porque talvez esse entendimento de que o filho pecou e ele deixou de ser filho exista por conta de não entender corretamente o que é a própria adoção, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente a respeito desse tema, para a gente fechar aqui o nosso último tema, né, de hoje. Ok. Bom, eu queria começar no Evangelho de João, capítulo 1, que é um dos textos que vão ajudar a construir essa ideia da adoção, que vai dizer assim, a partir ali do verso 10. Aquele que é a palavra, ele está falando sobre Jesus, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então, a palavra se faz carne e João aqui está defendendo que ele é Deus. Estava com Deus e é o Criador de todas as coisas. O mundo foi feito por intermédio dele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui, eu acho que esse texto, esse pequeno trecho ajuda a gente a pensar a ideia da adoção, porque eu sei que às vezes parece ofensivo para algumas pessoas quando a gente diz que nem todos somos filhos de Deus, porque é uma expressão muito comum, né? Eu também sou filho de Deus. A gente se usa essa expressão com muita naturalidade. E de alguma forma, quando se usa essa expressão, a pessoa não está errada, porque a origem de toda a criação, ela está em Deus. Deus é quem cria o ser humano. Deus cria o ser humano para uma relação de parceria. Ele dá autoridade para o homem, ele coloca o homem para ser mordomo, para administrar a criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Nesse processo, essa relação está ali estabelecida, a gente tem origem em Deus. Só que com a queda, o ser humano, ele por escolha, ele rejeita Deus. É uma expressão que você de vez em quando usa, Eleilton, da ideia do grito de independência, né? Ele é como se ele não quer ter esse pai. E aí eu acho que aqui a imagem de Lucas 15 ajuda a gente. A famosa, talvez a mais famosa das parábolas, que está num conjunto de 3, né? Mas ficando só na parábola do pai dos 2 filhos, do mais novo e do mais velho. Quando o mais novo pede a herança,
e fala assim, me dá a parte na herança, e vai embora, de alguma forma aquele filho está dizendo assim, você não é mais o meu pai, eu não sou mais seu filho, ou assim, para mim você morreu. É como se ele não tivesse mais pai no mundo. Nesse momento, ele se afasta e o pai permite esse afastamento porque foi uma decisão, um grito de independência, uma decisão de viver longe, distante. Nesse sentido, ele está sem pai no mundo. E quando ele decide voltar, ele diz assim, eu vou voltar porque lá no meu pai, os jornaleiros, os empregados do meu pai são tratados melhor do que eu estou aqui, do ponto em que esse menino chega na vida. E ele volta com a expectativa, perceba que esse menino não volta com a expectativa de ser filho. Não. Ele volta com a expectativa assim, pelo menos um salário de empregado. Ele, no mínimo, ele quer ser servo, porque ele, como servo, ele já reconhece o tamanho, o amor do pai, desse chefe dessa casa, dessa fazenda. Só ser servo já era suficiente. Mas quando ele chega, esse pai o recebe como filho. Sim. É óbvio que não é só uma construção aqui que eu estou tentando fazer junto dessa parábola, mas nesse momento esse menino ele é recebido como filho de novo. Em certo aspecto, ele é como se ele fosse adotado nessa família. Ele nunca deixou de ser filho, mas ele rejeitou de tal forma o pai como se o pai tivesse morrido, mas esse pai é tão amoroso que ele o recebe de novo em casa. É essa cena. E óbvio também, né, aí de uma forma mais técnica, a ideia da adoção ali, naquele tempo ali, principalmente no mundo romano, quando um garoto ou uma garota é adotado na família, ele recebe todos os benefícios de um filho como se fosse nascido da carne. Ele vai receber nome, ele vai receber herança, todo o tratamento. É como se, no mundo romano, toda a história pregressa daquele garoto que antes não tinha aquele pai, não fazia parte daquela família, é como se toda aquela história fosse apagada. Ele é filho daquela família. Essa é a ideia da adoção ali no Império Romano. E Paulo, João, eles vão afirmar que nós fomos adotados. E ser adotados não diminui em nada, não é uma condição de filho menor, de um filho inferior. No universo mental do mundo romano, ser adotado é ser reconhecido como um filho em tudo o que significa ser filho. E para concluir, até de repente o Alan ajuda a gente aqui, acrescenta um pouco mais, na pergunta, né, se eu peco eu deixo de ser filho, eu não vou nem me avançar muito nisso, deixo para vocês. É assim, se a sua filha, se o meu filho faz algo muito feio para a gente e nos ofende, ou ofende a nossa esposa, ele deixou de ser nosso filho? As suas continuam sendo suas filhas, os meus continuam sendo meus filhos. O que a gente vai fazer é continuar educando e ajudando, mas ele não perde a condição de filho. Então, assim, o fato de eu cometer erros, dos quais eu cometo, Deus é quem sabe, isso não muda o fato, eu fui adotado, eu sou filho de Deus. Sim. Em Cristo Jesus. Da questão da adoção, tem dois textos assim clássicos que falam sobre a adoção, que é Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, e Romanos capítulo 8. São dois textos que o próprio apóstolo, no caso o apóstolo Paulo, ele fala sobre a adoção. E nesses textos, mais uma vez, tem a questão da ação do Espírito Santo na vida daqueles que são filhos, né? Aqueles que se tornam filhos por meio da adoção. Né? Deus declara a gente como filhos dele. Né? O texto de Gálatas fala que Deus coloca em nós o Espírito Santo, que é o espírito da adoção, né? E ele nos faz nos perceber assim. Né? Então, o texto diz que é por meio do qual falamos Abba, chamamos Deus Abba, isso. Pai. Né? Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus por meio dessa adoção? Pela habitação, mais uma vez, pela habitação do Espírito Santo em nós. E o texto de Romanos fala sobre isso, repete essa ideia, e diz lá que o Espírito Santo é aquele que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu acho muito bonita essa ideia,
de o Espírito Santo inculcando em nós, nos ensinando a ser filhos. E aí, a adoção já aponta para uma outra obra do Espírito Santo em nossa vida, que é a santificação. Já é assunto de outro encontro, né? Mas o filho precisa viver, né, por causa dessa obra e pela ação do Espírito Santo, uma vida diferente ao exemplo do Pai. E assim, sobre o Espírito Santo, essa ideia de que o Espírito testifica em nosso espírito, tanto de Gálatas 4 como de Romanos 8, essa ideia, assim, até no sentido original, é o Espírito Santo sussurrando em nosso interior o tempo inteiro. Você é filho de Deus. Chame Deus de Pai. Ele é o seu Pai. Ele é seu Pai. Então há uma obra do Espírito Santo para desenvolver em nós uma mentalidade de filho. Porque nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, obviamente tínhamos uma mentalidade de escravos do pecado, gente sem valor, sem sentido, mas agora que Deus nos regenerou, nos justificou, então Ele nos dá uma proposta agora de uma novidade como filhos, e a gente precisa então mudar a chave, mudar a mentalidade. Nós não somos mais escravos do pecado, isso tem a ver com a santificação, mas agora a gente tem que ter a mentalidade de livre, a mentalidade de filho. Nós somos filhos de Deus, e isso muda tudo na nossa vida. Agora, segundo Efésios capítulo 5, nós precisamos, como filhos da luz que somos, precisamos ser imitadores de Deus, que é o nosso Pai, né? Isso aí. Temos que viver essa diferença por meio da ação do Espírito Santo em nós. É isso aí, irmãos, graças a Deus. Quanta obra extraordinária e legal, né, que Deus faz na nossa vida, né, que Ele fez a vida daqueles que se renderam a Jesus. Se você que está nos assistindo agora experimentou entregar a sua vida para o Senhor Jesus, todas essas obras das quais nós conversamos aqui, todas elas aconteceram na sua vida, todas elas. E você deve ter percebido já, desde o último programa até esse, o quanto nós temos falado do Espírito Santo. De alguma maneira, em todas essas obras nós temos a presença e a atuação do Espírito Santo, porque aquilo que o Espírito faz em nós é tão importante como aquilo que Cristo fez por nós, porque nós nos apropriamos daquilo que Cristo fez por nós por meio da ação do Espírito. Então hoje nós vimos aqui que é o Espírito que nos regenera, que o Espírito Santo nos faz entender que somos filhos. Paulo diz em 1 Coríntios 6 que a justificação também acontece por meio de uma ação do Espírito Santo. A conversão que nós conversamos na semana passada é por meio da ação do Espírito. O chamado é por meio da ação do Espírito. Então, é muito interessante essas obras. Pois bem, a gente está chegando no final do nosso programa de hoje. E eu gostaria de pedir para os nossos convidados, primeiro para o pastor Júnior, que ele desse uma palavra final para os nossos ouvintes desse programa e que na sequência o pastor Alain fizesse uma oração por todos aqueles que estão nos ouvindo, por todos aqueles que nos acompanharam até esse momento. Muito bem. De tudo que a gente falou, eu penso que a palavra é essa mesmo, é gratidão. É a certeza de que tudo isso a gente recebe em Cristo Jesus. Os benefícios, as riquezas de Cristo Jesus são imensas para aqueles que compreendem que isso é feito sem o nosso mérito. Se a imagem do novo nascimento é a imagem de uma regeneração, de uma nova vida, e nós somos chamados pelo Espírito, se a imagem da justificação é um tribunal em que entra alguém nesse tribunal e apresenta ali a nossa justificação, paga a nossa dívida, cancela a nossa dívida, a imagem da filiação é a imagem de um pai que nos escolhe por meio do irmão mais velho, por meio de Jesus Cristo. Tudo isso deve encher o seu coração de alegria, e talvez uma alegria que você já tem sentido e às vezes não compreende o que está acontecendo, é a obra regeneradora do Espírito Santo no seu coração. E a gente falando sobre isso, de alguma forma reaviva, até mesmo em nós, essas imagens daquilo que Jesus fez por nós, e deve nos encher de coragem e disposição para viver uma nova vida, para assumir esse estilo de vida, se parecendo mais e mais
com Cristo Jesus. Portanto, que Deus te abençoe e que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia, a cada instante. Amém. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento em que a gente encerra esse momento da reflexão, nós nos deparamos mais uma vez com o Teu amor, com a Tua graça e podemos falar como o apóstolo Paulo, o Teu amor nos constrange. Ou como o apóstolo João, que diz, veja que grande amor tem Deus por nós, o fato de sermos chamados filhos de Deus e realmente somos. Nós não somos dignos, Senhor, de nada que o Senhor fez por nós. Não há mérito em nós, como nós temos aprendido. Fomos regenerados, tivemos nova vida, fomos justificados, declarados inocentes e aceitos diante do Senhor, fomos considerados seus filhos e realmente somos. E tudo isso por esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Nós queremos, Senhor, agora viver de acordo com tudo que o Senhor tem apresentado para nós. Essa novidade de vida, novas criaturas que somos. As coisas velhas passaram e agora vamos viver um novo tempo, uma nova vida. Que o Senhor nos dê graça para entendermos esta palavra de salvação, essa tão grande salvação. Não só entendermos, mas também vivermos. Eu oro, Senhor, por aqueles que hoje estão nos ouvindo e aprenderam aqui um pouco mais, ou refletiram um pouco mais sobre a salvação, sobre a justificação, adoção, regeneração. E se porventura, se por acaso essa pessoa ainda não se rendeu a Ti, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, toque agora nessa vida, nessa pessoa, e que essa pessoa seja, meu Deus, transformada, regenerada, justificada, como diz a Tua palavra. Mas eu oro também por todos esses filhos e filhas do Senhor que já têm aprendido, já têm refletido, conhecem a Tua palavra, que o Senhor possa dar graça para que essas pessoas possam viver como filhos e filhas de Deus. Nós oramos dessa forma, sobretudo Te agradecendo, Te louvando por toda esta obra gloriosa que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, chegamos ao final então de mais um programa, Texto e Contexto. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que nos acompanhou até aqui. Hoje falamos sobre regeneração, justificação e adoção. Se você quiser saber um pouco mais a respeito desses temas, dos temas que nós já tratamos aqui em outros programas, nós gostaríamos de convidar você também a procurar a nossa escola de teologia. Nós temos uma escola de teologia na Igreja Adventista da Promessa, chamada CETAP, portalcetap.org é o nosso endereço eletrônico. Você pode ter mais informações a respeito dos nossos cursos e, inclusive, nesse mesmo endereço eletrônico você terá acesso às publicações do CETAP, e uma delas é um livro de teologia sistemática que trata exatamente desses temas que nós estamos conversando. Então fica essa dica de leitura para você também desse livro a respeito dos temas da salvação. No programa da semana que vem nós vamos continuar falando sobre essa temática. É o nosso último programa sobre o tema redenção. Nós vamos falar sobre santificação, vamos falar sobre perseverança dos santos, isto é, uma vez salvo, sempre salvo, e vamos falar sobre a glorificação, que é o passo final do processo da salvação. Espero poder contar também com vocês, nos assistindo e acompanhando, e a gente crescendo junto na palavra de Deus. Pastor Alain e Pastor Júnior, muito obrigado. Privilégio. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém. Até mais.